Olá, amados, graça e paz. Aqui é Karina Ramos do Ministério Vida e é uma alegria estar podendo compartilhar a palavra de Deus mais um dia com vocês. Estamos fazendo a leitura do Evangelho de Marcos e hoje vamos ler, hoje é o capítulo 6. O capítulo 6, eu vou ler aqui o versículo do 1. Não, eu vou colocar como versículo-chave o 4, e o 4 diz assim, Marcos 6, versículo 4, diz assim: Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Então esse é o versículo-chave, né? Aqui, quando Jesus, eu estava falando ontem, né, que Jesus curou ali aquela menina, ressuscitou. O devocional de ontem foi não fazendo caso, como a gente viu, foi comigo, né? E daí, quando Jesus saiu dali, ele foi para essa outra situação aqui. Por que eu tô falando isso? Porque no versículo 1 do capítulo 6, está escrito assim, Jesus saiu dali. Dali de onde, né? Dali de onde ele estava. Ele estava ressuscitando aquela jovem ali. Então eu vou ler do 1 aqui ao 6. Eu gosto sempre de trazer um versículo-chave, acho que quem me escuta já percebeu. E depois eu gosto de ler o contexto, né, para que a gente possa entender o que está sendo falado e para que fique mais amplo o que aqui eu quero trazer. Então está escrito assim, do 1 ao 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade que ele morava, né, que ele tinha nascido, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. E daí, nessa admiração deles, eles se perguntavam, né? De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Só abrindo um adendo, Jesus tinha irmãs, né? Tem gente que acha que Maria ficou virgem para sempre. Maria não ficou virgem para sempre. Jesus tinha irmãs. Irmãs e irmãos. Voltando aqui. Não estão conosco as nossas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, que é o versículo-chave, né? E em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus estava aqui na terra dele e ele ficou admirado com a incredulidade das pessoas ali, que ele não conseguiu fazer assim tantos milagres, porque as pessoas ficavam se questionando. Mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Né? Não é filho de Maria? E não é irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Né? Do tipo, esse cara é meu vizinho. Eu não conheço a vida dele, eu não fui criado com ele, eu não conheço os pais dele, ele não é marceneiro, vamos colocar aqui uma outra profissão pro vizinho. Né? Eu não convivi com ele, cresci com ele, conheço os parentes dele. Como é que ele foi ficar tão sábio assim? De onde que vem essas coisas? E daí as pessoas começavam a questionar ali a procedência de Jesus, de onde ele sabia tanta coisa, né? Que sabedoria era essa? Que milagres são esses que ele fazia? E você vê que Jesus fala que só mesmo em sua própria terra e entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Por quê? Porque ele vinha de outros lugares onde ele era super bem recebido, onde as pessoas tinham fé naquilo que ele estava falando ou fazendo, e ele conseguiu fazer vários milagres, né? E curar vários doentes, mas ali, na terra dele, entre os parentes, entre as pessoas que conheciam ele
ele não conseguiu fazer tantos milagres assim por conta da incredulidade das pessoas. E se a gente voltar um pouquinho aqui no capítulo 4, no capítulo 3, perdão, a gente vai lembrar ali que a mãe de Jesus e os irmãos ficaram ali, queriam falar com Jesus, né, em certo momento, estavam do lado de fora querendo falar com ele, só que Jesus já sabia que eles, naquele momento ali, não criam nele, achavam que ele estava doido, inclusive queriam, na nossa linguagem de hoje, queriam interditar Jesus, dizendo que ele não sabia o que estava fazendo. Então, quando falaram para ele, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, ele respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, né? Olhando para os que estavam assentados, ele falou, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus, que é meu pai, este é minha mãe e meu irmão. Então, Jesus já sabia que a família dele, naquele momento, não cria nele. E de acordo com o versículo-chave que eu citei aqui para vocês, quando ele diz só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Então Jesus era mestre, mas era profeta também. E já para quem perguntou sobre, mais um adendo, né? Já para quem perguntou sobre, existe profeta na Nova Aliança? Sim, existe profeta, isso é um estudo para um outro momento. Mas Jesus era profeta, né? E ele veio instaurar a nova aliança. E em Atos também já estávamos sob a nova aliança e tinha profetas. E também Paulo, já estava na nova aliança, diz que Deus chamou alguns para mestres, outros para pastores, outros para profetas e assim por diante. Ou seja, tem profeta sim, né? Inclusive eu tenho o chamado profético e muitas pessoas às vezes questionam, porque é diferente hoje, né? Isso é um estudo para um outro momento, eu prometo que eu trago em outro momento. Mas agora voltando aqui ao assunto, por que será que só em sua própria terra, diante dos seus parentes, é que um profeta não tem honra? Já pararam para se perguntar isso? Por que será que... Às vezes eu me pergunto, por que será que tantas pessoas de fora, né, percebem o meu chamado, valorizam o meu chamado, e tantas pessoas de dentro, pessoas mais próximas, né, parentes, não valorizam tanto assim, não percebem tanto assim? Por que será, né? E aí Jesus fala, só mesmo em sua terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Infelizmente, amados, nós passamos por essa situação, né, nos dias de hoje, nos nossos tempos, acredito que desde sempre, né, porque se Jesus falou ali é porque desde sempre, não é só nesse momento que a gente vive. Eu acredito que as pessoas fiquem desconfiadas, né, as pessoas... É mais fácil você acreditar num estranho. Não tem aquele ditado, santo de casa não faz milagre? Já ouviram esse ditado? Santo de casa não faz milagre? Pois é. Acho que quem fez esse ditado estava inspirado aqui em Marcos 6. É mais fácil acreditar num super pregador poderoso que vem de outro estado e fala e prega, do que acreditar numa pessoa que conviveu com você, aquela pessoa que você conhece a trajetória, conhece os fracassos daquela pessoa, você conhece as quedas, você conhece os altos e baixos, né? Então é difícil você dar o valor, a atenção que o chamado daquela pessoa merece. Então é muito triste, né? Infelizmente é muito triste quando a gente tem uma família que a maioria é cristã, por exemplo, né? Num exemplo que eu vou dar, em que as pessoas não acreditam no teu chamado, não se dão conta da existência do teu chamado. Você está alcançando pessoas de outra nação, e eu vou dar o meu exemplo aqui, né? É um pouco difícil falar sobre isso, né? Porque acontece também comigo e é muito difícil a gente falar sobre isso, porque a gente ama os nossos parentes, todos eles, né? Eu amo todos eles, mas acontece de eu alcançar uma pessoa lá na África, que essa pessoa me ama, ela quer me conhecer, né? Ela, ele, no caso, e essa pessoa está sendo ministrada pela minha vida, recebe as palavras aqui do Ministério Vida,
eu tô alcançando o coração dessa pessoa, essa pessoa tá mudando a vida, transformando gente do outro lado do mundo, lá na África, e uma pessoa que tá aqui pertinho, né? Não tão perto assim, que a minha família é praticamente toda do Rio. Aliás, ela é toda do Rio, não é praticamente, é toda. E eu tô em Curitiba, né? Eu moro em Curitiba há 7 anos. Mas, de repente, uma pessoa que tá ali a 900 quilômetros de distância de mim não se dá conta nem da minha existência, que dirá do meu chamado, né? Poderia estar sendo beneficiada. Poxa, por ser um parente, eu ia dar muito mais atenção, né? Não que eu queira fazer acepção, mas quando é um parente, a gente dá super mais atenção. E aquela pessoa deixa de se beneficiar daquilo que Deus colocou sobre a minha vida, porque ela pensa assim: ah, não, a Karina, eu conheço a vida dela, eu conheço a trajetória dela, o passado dela, né? Que todo mundo tem um passado e o meu é tenebroso. Um dia eu vou gravar um áudio aí sobre isso. Pra quem gosta de testemunho, eu não gosto muito, mas muita gente gosta, né? Então a pessoa pensa assim: ah, não, a Karina, eu sei das guerras que ela teve, eu conheço os pais dela, eu conheço os irmãos dela, eu conheço a família dela. Não, da onde que ela tirou essa sabedoria? Que ela pensa que ela é? Né? Infelizmente, acredito que não sou apenas eu que passo por isso, acredito que a maioria de nós, se não todos, passam por essa situação de que os de fora são sempre mais bonitinhos, mais cheirosinho, mais profeta. O profeta da casa do vizinho é sempre mais profeta do que o da sua casa. E é muito triste, né? Porque, assim, eu deixo de abençoar aquela vida e aquela vida deixa de receber o que Deus está me dando. E daí uma pessoa lá da África está recebendo, né? Então eu quero, assim, incentivar vocês a não... Vocês que não são reconhecidos por familiares, por um parente, por um pai, por uma mãe, por uma irmã, por um tio, uma tia, um primo, um parente que seja um parente próximo, um parente mais distante. Ah, puxa vida, Karina, não reconhece meu chamado, não dão valor que eu falo e não me escuta. Não se desespere com isso, né? Porque está escrito na Bíblia. Fizeram isso com Jesus. Jesus estava ali, presente, o Filho de Deus. Mas eles não quiseram acreditar porque eles conheciam o pai de Jesus, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus. E eles foram incrédulos. Então Jesus pôde fazer ali poucos milagres. Então não se entristeçam, não deixe isso frustrar os planos de Deus na sua vida, não deixe isso atrapalhar o seu chamado. Prossiga, né? Eu costumo dizer aqui no Ministério Vida que a gente prega para quem quer ouvir a palavra através de nós. Porque muitas pessoas podem querer ouvir a palavra, mas através de outros pregadores, né? Então, aqui no Ministério Vida, eu prego para quem quer ouvir a palavra através de mim, né? Então, você que tem um chamado, que tem tentado alcançar alguém, não fica se questionando ou questionando Deus, por que minha mãe não me escuta, por que meu pai não me escuta, por que minha mãe não se converte quando eu prego, por que minha tia não se converte quando eu prego. Não se preocupe com isso. Pregue o evangelho, faça a sua parte, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque se fizeram isso com Jesus, se foram incrédulos com relação a Jesus, se desmereceram ele, né? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se Jesus não pudesse receber sabedoria, porque ele nasceu ali naquela cidade, porque a mãe dele era Maria. Então Karina não pode ter uma sabedoria de ensinar a palavra, porque ela nasceu lá em Rio Bonito, numa cidadezinha pequenininha do Rio de Janeiro, né? Não era ninguém, tinha nada. Ela não pode ter essa sabedoria, ela não pode pregar o evangelho. Quem ela pensa que ela não pode fazer milagre. Profeta, coitada. Tô aqui conjecturando aqui as coisas que devem falar por aí, né? Então, assim, não se aborreça com isso, né? A gente não deve se aborrecer com isso, porque fizeram isso com Jesus também. Infelizmente, é uma incredulidade que faz mal, na maioria das vezes, prejudica mais a pessoa que está sendo incrédula do que a nós, né? Porque a gente deve só olhar para Jesus e pensar, bom, se fizeram isso com ele, o que não vão fazer comigo, né? Chamaram Jesus, disseram que Jesus expulsava demônios por Beelzebul. Eu acho que a gente passou por essa passagem em Mateus, vamos passar por ela aqui em Marcos também.
Né? Se falaram que Jesus expulsava demônios por Beelzebu, o que não vão falar de mim ou de você? Então não se entristeça se um familiar não está te ouvindo, se você não consegue ganhar um familiar para Cristo. Pode ter certeza que santo de casa não faz milagre. Talvez o vizinho fale a mesma coisa que você vai falar, que você fala. Digamos que você prega para sua mãe, e daí vem um vizinho e prega, mesmíssima mensagem. E a sua mãe se converte. Não se desespere, não fique triste, se alegre. Glória a Deus que minha mãe ouviu alguém, né? Não é o meu caso, né? Porque a minha mãe é cristã, mas outros parentes, né? Que de repente eu posso assim, puxa vida, por que fulano e tal não me escuta, né? E de repente vem uma outra pessoa, um outro pregador, uma outra pessoa e aquela pessoa se converte. Eu vou me entristecer, eu vou ficar feliz. Glória a Deus que foi alcançado. Então essa é a minha mensagem hoje, amados. Não levem em consideração essa questão, não se entristeçam, continuem fazendo a vontade de Deus, continuem exercendo o chamado de vocês, né? Ministre o coração de quem quer, prega para quem quer, não se aborreça, não fica correndo atrás da pessoa assim, até sufocando. A gente, como quando quer ganhar alguém para Jesus, muitas das vezes a gente sufoca até a pessoa, né? Quando é um parente, então a gente até sufoca. Né? Ora por essa pessoa, entrega para Deus, deixa que Deus faz do jeito dele. Se Deus quiser usar você, amém, mas provavelmente Deus vai usar outro. Então relaxa, descansa no Senhor, saiba que isso é assim mesmo, né? Infelizmente as pessoas medem as outras, talvez pelo passado delas. Muitas pessoas podem medir você pelo seu passado, ou porque conhece teu pai, ou porque conhece tua mãe, ou porque eu convivi com ela, eu convivi com ele, e quem ela pensa que é, né? E as pessoas dali se tornam incrédulas e você não consegue nem fazer um milagre, né? Nem curar alguém, porque a pessoa nem crê. Você, posso orar por você? Você pergunta, né? A pessoa, olha aí, tipo, mas a pessoa não tá nem crendo, porque a pessoa, isso aí é só Karina, né? Isso aí é só João, isso aí é só Marta, isso aí é só Leandro, isso aí é só Daniele, né? E por aí vai, né? Então não se entristeçam, né? Façam aqui como Jesus, ele continuou ali o ministério dele, né? Jesus depois ali à frente ele vai enviar os 12, vai ter toda a história, né? Vai multiplicar pães, continuou fazendo os milagres. A gente vê que a família de Jesus, depois, ela se converteu toda. Todos eles acreditaram, todos eles creram. E vou te falar uma coisa: quando tiver assim. Quando você conseguir alcançar a África inteira, daí sua família vai. Nossa, Karina alcançou a África. Acho que vou ouvir ela. Brincadeira, tá, gente? Tô só fazendo uma suposição. E aqui foi bem assim, né? Depois que Jesus morreu, ressuscitou, voltou, coisa e tal. Aí, família, Jesus! Verdade! Puxa vida, ele era o filho de Deus, né? E de repente é assim que acontece com a gente, né? Puxa vida, olha só, Luísa! Nossa, ela conquistou toda aquela cidade para Jesus. Olha, eu acho que Deus fala com ela mesmo. Então não se desespere, isso é dessa forma, a gente não sabe por que que é, mas é. Infelizmente as pessoas têm um julgamento muito errado das coisas, né? Mas é isso, amados, que a gente possa continuar o nosso chamado, a nossa caminhada e sem se entristecer por causa das pessoas que não reconhecem o nosso chamado. Eu já me entristeci muito durante o longo da vida por pessoas próximas que não reconheciam o meu chamado, mas eu assentei no meu coração, né, que a gente prega para quem Deus coloca no nosso coração e a palavra não é nossa, né? Muitas das vezes eu vou, como eu falei, né, tem pessoas na África, a gente alcança muitas pessoas na África e pessoas aqui de Curitiba, poucas assim, né? E pessoas da minha cidade, poucas também. Enfim, né? E que a gente possa realmente não se entristecer com isso e continuar, né? Prosseguir para o alvo. Então, vamos orar, amados? Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque Tu és maravilhoso, Senhor. O Senhor nos deu a capacidade, Pai, de entender as Tuas verdades, Pai, e nos deu a capacidade, Pai, de transmiti-las, Senhor. Quero colocar diante de Ti, Senhor, essa tristeza que muitos têm, Pai, com relação a não conseguir alcançar ali um familiar, Pai,
E também, Pai, a tristeza que muitos têm por não ter o seu chamado reconhecido ali por um familiar, Pai. Que nós possamos estar entregando, Pai, essa tristeza no teu altar, Senhor, trocando essa tristeza pela alegria que vem do Senhor, Pai. Que possamos, Pai, nos dedicar, Pai, àquilo que o Senhor nos chamou para fazer, sem nos preocuparmos ou nos entristecermos com aquelas pessoas que não aceitam o nosso chamado, ou que não entendem o nosso chamado, ou que não querem acreditar naquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas, Pai. Mas que nós possamos, Pai, nos dedicar àquelas pessoas, Pai, que têm recebido a palavra através de nós, Pai. Que nós possamos, Pai, nos dedicar àquelas pessoas que têm entendido aquilo que Deus colocou e ministrou nos nossos corações, Pai. E que nós possamos, Pai, cada vez mais, Pai, abençoar cada vez mais pessoas, Pai. Sejam elas aqui do lado, Pai, ou sejam elas do outro lado do mundo, Pai. Mas que nós possamos alcançar, Pai, cada uma dessas pessoas, Pai. É a oração que eu te faço hoje em nome de Jesus. Mas então é isso. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Hoje é terça-feira. Deixa eu ver que dia é hoje aqui, gente. Pera aí, hoje é quarta, eu acho, né? Então hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, temos aí mais 2 dias devocionais. Eu não sei se serei eu ou será a irmã Catiane, mas eu vou desejar a vocês um grande abraço e até amanhã, ou comigo ou com a irmã Catiane. Tá bom, amados? Fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço.